Boa tarde, eu me chamo Fernanda Cerqueira, sou doutora em Mestre em Direito Penal pela Universidade Federal da Bahia, estou na Diretoria de Política para as Mulheres, da Secretaria de Política para as Mulheres do município de Salvador, e hoje eu estou aqui nessa tarde com Carol, diretamente de Salvador, e Carol em Roraima, para que a gente possa tratar esse assunto tão delicado, que é a violência contra a mulher, mas também chamar a atenção da campanha Agosto Lilás, com a necessidade da prevenção e mostrar todos os mecanismos necessários para a erradicação dessa forma de violência. Eu gostaria também de agradecer aqui, inicialmente da minha fala, ao IPL, a doutora Patrícia Lordelo, pela oportunidade de estarmos aqui nessa tarde. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde a todo mundo que está aí assistindo esse podcast do IPL. Agradeço imensamente o convite, a oportunidade de estar aqui dividindo um pouquinho com vocês da minha história, da minha carreira, né? Porque a minha história e a minha carreira se misturam, como vocês vão ver aqui, né? Nesse nosso bate-papo. E agradecer também à doutora Patrícia Lordelo, minha mestre maravilhosa, pela oportunidade de estar aqui conversando sobre isso. Eu sou fisioterapeuta pélvica, há 14 anos eu trabalho empoderando mulheres, cuidando de mulheres, e após ser sobrevivente de violência doméstica, eu tive como missão na minha vida, né, lutar pelo direito das mulheres, pela proteção das mulheres, trazendo um pouquinho da minha história e o que eu tenho aprendido nessa minha jornada, para que a gente possa contribuir para a erradicação da violência contra as mulheres, na prevenção da violência contra as mulheres, para a gente tornar o mundo um lugar mais leve e mais livre de mulheres viverem. Boa tarde, Carol, tudo jóia? Boa tarde, Fernanda. Tudo ótimo, graças a Deus. Estou aqui em Salvador e você? Estou aqui em Roraima, Boa Vista, Roraima, a capital mais ao norte do Brasil. Pois é, tá fazendo sol igual aqui a Salvador, tá chovendo. Aqui está um sol, um calor, que vamos ter a maior estiagem dos últimos 20 anos, mas estamos aqui, seguimos firmes. Aqui a gente está variando a temperatura entre a chuva e o calor, mas Salvador, essa cidade tão tropical. E que bom que estamos aqui, né? Nesses 5 anos do IPL, no Agosto Lilás, podendo trazer para todas as mulheres esse tema tão importante, que é a questão do. Eu nem falo combate à violência contra a mulher, Carol. Eu costumo dizer que é a erradicação à violência contra a mulher, usando inclusive o verbo da Convenção de Belém, que o Brasil ratificou lá em 1994. Então, que bom que estamos aqui nessa tarde para poder trazer, né, a relevância do Agosto Lilás, que faz alusão à necessidade de chamar atenção não só para a Lei Maria da Penha, mas com todos os métodos, inclusive de prevenção com relação a essa violência. Fernanda, eu sou muito grata pelo convite do IPL, pelo seu convite da doutora Patrícia Lordelo, de estar aqui nessa tarde hoje, né? De estar aqui, né, nesse podcast maravilhoso, onde a gente vai falar sobre esse agosto lilás, e você falou tudo agora. É pela erradicação. A gente precisa hoje trabalhar com a prevenção da violência doméstica, realmente trazer consciência para as pessoas, para que a gente possa erradicar essa prática que, infelizmente, no nosso país é tão alarmante, os números crescem a cada dia. Então, é muito, muito bacana poder participar desse diálogo. Mandar um beijo para a Paty. Beijo, Paty. Beijo, Muito Paty. obrigada. Saudade gigante. Muito obrigada também pelo convite de estar aqui falando sobre esse tema tão importante. E eu acredito, Carol, que a gente possa introduzir, né, o nosso bate-papo falando um pouquinho da sua experiência, né? Patrícia me falou que você passou por uma experiência dessa. E aí eu queria, né, que você pudesse relatar um pouco como foi toda a, a questão do mecanismo para que você pudesse sair desse ciclo de violência. Então, Fernanda, é muito curioso, né? Porque para falar da violência doméstica, eu tenho que falar um pouquinho da minha história. Eu sou fisioterapeuta pélvica há 14 anos e trabalho, né, empoderando mulheres, sou palestrante também, então sempre tive esse trabalho de trazer consciência para as mulheres sobre a sua saúde íntima, sobre a sua sexualidade.
quando eu vivia situações que eu alertava mulheres a saírem dentro da minha casa e eu não tinha consciência, porque eu acredito que a gente ainda tem aquela ideia de que a violência doméstica, que a violência de gênero, a violência contra a mulher, é a mulher pegando tapa, é a mulher pegando porrada, é aquela coisa muito explícita. Então eu não percebia que eu estava num ciclo de um relacionamento tóxico, abusivo, onde tinha violência psicológica, onde tinha violência moral, e eu não percebia por não ser algo tão latente. Então eu, uma mulher que esclarecida, né, com um nível de consciência, né, com o conhecimento das leis, eu mesma estava dentro de um relacionamento que eu não tinha ideia de quão ele era tóxico e quantas atitudes, né, que a gente normaliza na sociedade. Então, hoje, quando eu falo que eu luto para que as mulheres acordem, eu falo sobre essas atitudes que a gente tende a normalizar. Então, eu normalizava muitas atitudes, eu normalizava o controle disfarçado de cuidado, eu e todo mundo ao meu redor, né? Eu, minha família, os meus amigos. Então, a gente passa uma venda para isso, né? O controle, o ciúme, certas atitudes, papel de homem, papel de mulher, o que pode, o que é proteção. Então, muitas coisas que eu passei, né? E escolhi continuar dentro de um relacionamento onde tinha a gente, eu falo que tinha aquela frase, né? Quer ter razão ou quer ser feliz? Então eu queria ser feliz, então eu deixava de pontuar muitas coisas, de me posicionar, né? Dentro de um relacionamento com o pai dos meus filhos que durou quase 10 anos, por não ter esse entendimento, essa clareza de aonde isso podia chegar. Essa é uma E questão, Carol, quando você pontua que nos relatos de mulheres que vivenciam essa violência aparece, né? Que é o ciclo de violência, o início de não compreender a diferença entre amor e abuso, no exatamente, sentido de. Mas é uma construção social, você trouxe aí na sua fala, e é uma construção social de que por muito tempo essas questões elas ficaram na vida privada, né? O Estado ele não vinha para intervir, para educar nós mulheres sobre ter esse olhar diferenciado, de que a gente pode sim ter um relacionamento mais livre de qualquer forma de violência, porque nenhum homem ou nenhuma pessoa é dono, né, da gente. E aí eu falo pessoa porque a Lei Maria da Penha e a violência contra a mulher também está nas relações homoafetivas exatamente, entre mulheres e nas relações também, né, familiares de vínculos entre mãe e filha, entre pai e filha, não só a íntima de afeto ou não só a questão da violência doméstica e familiar. São vários os contextos. E você traz aí que você queria ter razão, não queria ter razão, queria ser eu queria feliz. ser feliz, então eu não É, brigava, eu não discutia por certas coisas, sabe? Quando a gente coloca, né, a mulher tem essa cultura de, é pai dos meus filhos, é a família, né? Então tô aqui naquele relacionamento. Então eu pesava muitas coisas e no final eu falava, eu quero ser feliz, eu não quero ter razão, não quero brigar, sei que isso tá errado, porque eu acho que hoje o que talvez tenha me doído lá no passado, né, quando tudo aconteceu, foi, puxa, eu sabia que isso não era o certo, e por que que eu continuei naquela relação, né? Eu fiz o melhor que eu pude com os recursos que eu tinha, mas é a gente realmente botar nessa balança, né? De, os filhos, não quero ser separada, toda essa questão cultural que existe, que a sociedade impõe, que a gente pode até bater no peito e dizer, eu não ligo para o que as pessoas dizem, eu não ligo para essas convenções sociais, mas de fato a gente liga, porque a gente não tem a ideia, né? Eu não tinha essa clareza, Fernanda, de como que proporção as coisas poderiam tomar. Eu realmente subestimei muito a situação, porque a gente não imagina que um controle, um ciúme excessivo, uma posse, uma objetificação mesmo da mulher, né, do ser humano, pudesse me levar àquela situação. e Então eu estava numa crise. Pode você falar. trouxe características de uma violência que é uma violência muitas vezes imperceptível. Você trouxe aí, que vai mexendo com o psicológico, vai mexendo com a autoestima, vai lhe retirando a autonomia, né? E lhe deixando cada vez mais vulnerável e infeliz. E Exatamente. infeliz. E por mais que você conte à família
a família não vai muitas vezes compreender, nem o contexto, familiar dos amigos vai compreender, e as pessoas acham: "Ai meu Deus, é um casamento perfeito, é um homem perfeito, uma relação perfeita", mas não existe perfeição. Na verdade, o que existe é a violência. Você estava ali a todo tempo, sofrendo a violência e se culpando. Você trouxe aí Exatamente. na sua fala de que você parava e pensava: "Ai, né, será Será que não estou que exagerando? não estou Será que vale a exagerando?" pena? É, né? Então a gente coloca muito isso. Então chegou um ponto que nosso casamento entrou em crise, né? Houve uma descoberta de uma traição da parte dele, o nosso casamento entrou em crise. E chegou um momento que eu falo que a traição foi talvez a melhor coisa que tenha acontecido, porque era como se eu idealizasse uma pessoa que estava ao meu lado que não existia. Então aquilo me tirou aquele óculos do amor, sabe, que eu enxergava, aquela expectativa, e me trouxe realmente um fato de que quem ele era, quem ele dizia ser. Então eu comecei a perceber muitas coisas. E dali eu fui tomando mais consciência de que aquele relacionamento ele era abusivo, que aquilo não fazia parte do que eu queria para minha vida e que estava sendo muito mais difícil para os meus filhos e para mim estar naquele relacionamento do que aguentar aí a sociedade, né, dizer para mim que eu não poderia me separar do pai dos meus filhos. Então, houve, lógico, né, uma crise grande até que o dia que realmente eu tentei me separar algumas vezes, e é muito louco, Fernanda, porque quando a gente está num relacionamento abusivo, a gente acha que a gente precisa da autorização do outro para não estar mais casado. A gente acredita que, olha, o outro precisa concordar. Hoje eu vejo como o outro não precisa concordar. Era uma decisão minha em que ele insistia em não aceitar. E eu, por estar naquele ciclo ali, acabei, né, não conseguindo me posicionar firmemente por vários contextos, né? E acabei ficando naquele relacionamento. Até que um dia ele nunca tinha feito, né, cometido agressões físicas contra mim e já tinha tido violência psicológica, moral, patrimonial, mas realmente violência, é, posso até dizer que de alguma forma, né, sexual, né, mas violência física não havia. E no dia que houve, ele realmente tentou acabar com a minha vida. Foi aquela coisa do controle que estava nas mãos dele. Quando ele perdeu o controle, ele tentou tirar minha vida de uma forma muito bruta, né? Foram 3 tentativas de feminicídio, o Ministério Público ofertou essa denúncia, porque ele realmente, todas as vezes que eu escapava, ele tentava me pegar de novo e ali eu via a vida esvair diante dos meus olhos. Então, até o momento ali da primeira tentativa de feminicídio, eu ainda não tinha entendido. Sabe aquela coisa de, não, não é possível, uma pessoa que é pai dos meus filhos, vive comigo há quase 10 anos. Não, eu devo estar louca, né? Porque a gente se culpa até nesse momento. Eu falei, não, isso não pode ser, não estava acontecendo isso comigo. E ali, depois de um tempo, eu vi nos olhos dele que ele realmente ia tirar minha vida se eu não tivesse agido. E ali, sim, realmente foi muito difícil. E realmente foi Deus que me tirou daquela situação, porque a gente vê poucas mulheres sobreviventes de tentativas de feminicídio. Porque quando um homem tenta tirar a vida de uma mulher, geralmente ele consegue, pela diferença da força física, por a mulher entender, muitas vezes, tem pesquisas que mostram isso, né, que ela não vai conseguir escapar. Então, às vezes, ela, ao invés de lutar, ela já se entrega, ela já se rende, porque ela fica paralisada por aquele medo. Então, realmente, a minha situação foi muito atípica e foi muito, muito delicada, né? Mas eu falo muito hoje sobre isso, de da gente não subestimar, porque realmente eu não imaginava a violência doméstica, ela não tem classe social, nível intelectual, se é dependente ou não financeiramente, se mora no bairro classe A ou classe C, ela não tem vacina. E eu tinha, Fernanda, eu não tenho vergonha de dizer, eu tinha essa leve arrogância, porque eu achava que como eu era independente financeiramente, como eu era uma mulher que não aguentava as coisas calado, me achava, sabe, muito Dona de si. empoderada, né? Dona de si, eu falar, isso nunca vai acontecer comigo, né? E não existe essa possibilidade. E fatalmente aconteceu, e hoje eu acredito que é para que eu leve essa mensagem para as mulheres, porque existem muitas mulheres que estão no ciclo de violência e que elas não têm ideia de onde é que aquilo pode chegar, porque a gente ainda acha que o homem que vai tentar matar aquela mulher é só aquele cara, que ele é ruim, que ele é bandido, que ele é da facção da vida e que ele está ali batendo nela todos os dias e ela que insiste em estar ali. Então, o meu grande alerta hoje para as mulheres é não subestimar
as pequenas coisas que a gente tem no relacionamento e que podem levar a gente a fatalmente perder a vida, como muitas mulheres perdem a vida. A cada 2 horas uma mulher morre no Brasil, né? Vítima Compreender de logo os feminicídio. primeiros sinais, né, Carol? A gente utiliza aqui Exato. muito em Salvador, nas capacitações, inclusive focadas na prevenção, um instrumento chamado violentômetro. O violentômetro é o termômetro da violência e pauta exatamente isso aí que você falou, né? Que a violência ela não vai começar na tentativa de feminicídio, nem tampouco na lesão corporal. A violência ela vai começar de forma sutil, ela vai começar da forma psicológica, ela vai começar da forma patrimonial, ela vai começar da forma moral, em que ali, naquele comportamento, o autor da violência tenta ali desconstruir, para que você se sinta culpada, para que você se sinta enfraquecida, que você entre naquela teia e ele tenha todo o controle sobre a sua vida. E você se questione até se você está agindo corretamente ou não. E aí Mas eu isso é verdade. E eu queria lhe perguntar, Carol, como foi? Você teve, aí eu não sei se Roraima tinha a rede de enfrentamento à violência e de que forma em Roraima você conseguiu, né, ter esse suporte para poder quebrar o ciclo de violência? Então, Fernanda, eu falo que para mim foi uma coisa que eu não tive muita escolha sobre denunciar ou não, porque se eu não tivesse feito a denúncia, se eu não tivesse sido salva pelos meus vizinhos, eu não estaria aqui hoje contando essa história para você e enfrentando os desafios que eu enfrento hoje na minha vida, né? Porque quando o ciclo de violência doméstica ele acaba, outros ciclos, né, ainda estão na vida dessas mulheres e da minha também não ia ser diferente. Mas os vizinhos foram acionados, o que eu tinha muita certeza que eu precisava fazer a denúncia quando ele tentou a primeira vez dentro de casa, né, atentou contra a minha vida. A primeira coisa que eu fiz foi pegar a chave do carro e correr, porque eu tinha certeza que eu precisava procurar uma delegacia. Né? Essa dúvida da denúncia eu não tive, mas fui salva pelos meus vizinhos, porque na época, isso foi final de novembro de 2022, não tem muito tempo. Nessa época, aqui em Boa Vista, o chamado da Lei Maria da Penha ele não era a prioridade 001, né? Então, haviam outras ocorrências, outras situações acontecendo e a polícia demorou muito para chegar. E a gente sabe que a mulher que está sendo vítima de tentativa de feminicídio, 3 segundos fazem muita diferença na vida dela e a polícia demorou muito tempo para chegar. Então, eu fui salva pelos meus vizinhos, salva por um colega que chegou, que era policial armado, que ficou guardando a minha vida enquanto a polícia chegava, porque até então ele ainda estava tentando me alcançar. E a polícia chegou e fez o flagrante e levou ele preso, né? E eu tive muita sorte na época, porque a delegacia também, na época, ainda não era a delegacia de apoio à mulher, né? Não era a DEAN. Então, ali ainda a gente ainda ia para aqueles quinto distrito da vida, primeiro distrito policial, com todos os outros crimes. Então, eu tive a sorte de ter uma delegada mulher que conseguiu manter a prisão dele ali até que eu chegasse com as provas das câmeras dos vizinhos, porque, né, ele não tinha feito nada, enfim, aquela coisa toda. E aí a prisão dele foi mantida e depois acabou virando uma publicidade enorme, foi uma notícia a nível nacional, porque tinham fotos, tinham vídeos com áudio da frente da nossa casa, na frente dos filhos, o filho gritando e aquela confusão toda, então sensibilizou muitas pessoas. Então hoje eu sou grata porque depois do que aconteceu comigo, o Ministério Público, o Tribunal de Justiça, a Defensoria, a Polícia Militar se juntaram e decidiram que a partir dali, por conta da demora, outras mulheres não iam passar pela mesma coisa. Então o chamado da Maria da Penha virou 001 de prioridade no 190. Hoje a delegacia da mulher ela funciona 24 horas, 7 dias por semana também, né, dentro da Casa da Mulher Brasileira. E na minha cidade a gente tem um sistema de enfrentamento à violência doméstica muito bom, né? Os poderes eles se unem realmente, né? As forças aí que atuam contra a violência doméstica são muito boas. E temos aqui na Patrulha Maria da Penha, que é aquela patrulha que cuida das mulheres que estão com medida protetiva. A nossa cidade foi a segunda cidade do Brasil a ter uma Patrulha Maria da Penha atuando já há 8 anos, né, na proteção das mulheres, que eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia, Fernanda, que a mulher tinha uma Casa da Mulher Brasileira
para ela ficar abrigada com os filhos, que existia um abrigo de Maria, como existe em vários lugares do Brasil, para ela poder reconstruir-se, né, fisicamente, psicologicamente, emocionalmente, até que ela possa voltar para a sociedade escondida, né, daquele agressor, com todo o apoio do governo. Eu não sabia que a medida protetiva não era só um papel, eu achava que a medida protetiva era um papel. Então, hoje eu sei que existem pessoas, né, existem órgãos que fazem a proteção da mulher com um telefone exclusivo, que já tem o contato dela, isso está se espalhando no Brasil, né? Então, eu tive o apoio dos órgãos todos responsáveis, do Ministério Público em especial, mas a publicidade foi muito grande, né? Foi dada uma publicidade, eu falo que foram uns 20 minutos de fama ruins que eu tive, né? Eu queria ter sido famosa pelo meu trabalho, acabou sendo por isso. Mas teve um contexto mesmo, e muitas mulheres se beneficiaram com isso, porque foi um estado de alerta, ninguém imaginava, né? Que eu, Carol, que era uma pessoa pública, tinha um relacionamento de comercial de margarina, estava passando por aquilo, então muitas mulheres se fortaleceram para denunciar, porque viram aonde aquilo tão pequeno poderia chegar, né, aos olhos delas, pequeno como era o meu, e tive o apoio, sim, né, de todo mundo que poderia ajudar na proteção contra as mulheres. Aqui em Salvador, Carol, a gente recebeu em 19 de dezembro do ano passado a Casa da Mulher Brasileira, a oitava casa do país. Também conta com toda essa estrutura, mas eu costumo dizer que Salvador é vanguardista, né? A Casa da Mulher Brasileira é a primeira da Bahia, mas a gente recebeu também lá 19 anos atrás, antes inclusive da existência da própria Lei Maria da Penha, o Centro de Referência Loreta Valadares, que tem essa função de trabalhar com a prevenção e atendimento das mulheres vítimas de violência. Quando o programa, em 2003, do governo federal começou a implementar as ações de política de proteção à mulher, o Loreta Valadares foi implantado aqui e é o centro mais antigo da Bahia. E a política pública em Salvador ela também se fortaleceu no sentido da gente ampliar ações para ter mais centros de referência. Então, conta com o centro de referência Arlete Magalhães em um outro território, como de Cajazeiras, conta com o centro de atendimento Irmã Dulce, que fica na Ribeira. Nós ampliamos também para os grupos reflexivos de autores de violência em 2020. Então, o autor de violência aqui em Salvador que venha na medida protetiva a obrigação dele participar de grupos reflexivos, ele já começa a participar dessas atividades com facilitadores da Guarda Municipal. E aí tem uma estatística bem interessante: dos quase 500 homens que nós temos, a reincidência é apenas de 2, porque nós fazemos um monitoramento durante mais ou menos um ano. Esses autores de violência ficam, né, na atenção do município para a reeducação e somente 2 reincidiu. Para além disso, nós também ouvimos e atendemos as crianças que estão nos lares violentos, porque é uma violência reflexa indireta, né? Quando um, um casal está brigando e os filhos participam, de alguma forma vai impactar a saúde mental daquelas pessoas. Então, nós também atendemos como psicólogas para as crianças, psicólogas para a mãe. Você trouxe aí uma questão da Guarda Municipal e da Ronda Maria da Penha. Nós temos aqui o Batalhão de Policiamento à Mulher, que era a antiga Ronda Maria da Penha, que faz o acompanhamento das medidas protetivas, mas temos uma inovação também, a Guarda Municipal, através da patrulha Guardiã Maria da Penha, ela faz o corpo a corpo da mulher nas 48 horas em que ela está em risco de morte. Você relatou, né, que a medida protetiva foi expedida e muitas vezes a mulher não tem para onde ir e ela se encontra em risco de morte. Então, para ser encaminhada para uma das casas-abrigo, a gente precisa daquele prazo para a regulação da vaga, o encaminhamento, a documentação. E nesse período,
para onde a mulher for aqui em Salvador, ela é acompanhada corpo a corpo com a guarnição da guarda policial, com a patrulha Guardiã Maria da Penha, da Guarda Municipal, escoltada mesmo, né? São uma viatura com 4 guardas fortemente armados fazendo esse translado. E aí, você falou que é até recente, 2022, em Roraima não tinha essas questões, mas que bom que agora tem, porque para além da medida protetiva, que muita gente acha que é só um papel, mas ela não é um papel, ela é uma decisão tanto para a vítima quanto para o autor da violência, uma decisão importante de cunho judicial. A gente necessita ter outros mecanismos, né, principalmente de políticas públicas, para que essas mulheres elas possam ter uma proteção completa, como o abrigamento, né, como o monitoramento da patrulha, como colocar o autor de violência em grupos reflexivos, porque não para ali, né? Tem um depois, né? Não para Exato. somente na medida protetiva, nem tão pouco no processo, tem um depois. São mulheres que deixam as suas casas, geralmente com 2 filhos, e não têm para onde ir. São mulheres que precisam ser retiradas do território que estão e ficarem afastadas por 90 a 180 dias, ou ficarem afastadas do trabalho, do labor. Enfim, mexe, né, com toda a atmosfera e toda a estrutura que inicialmente a pessoa entendia que era uma família, um lar, e na verdade não era. E ela precisa agora, né, dar o primeiro passo para reconstruir tudo aquilo. E a Casa da Mulher Brasileira tem esse papel fundamental, porque o primeiro atendimento é psicossocial, né? O primeiro atendimento é feito pelas psicólogas, assistentes sociais e advogada para o fortalecimento dessa mulher. E eu queria que você falasse um pouquinho dessa experiência de quando você passou pela equipe, do psicossocial da Casa da Mulher Brasileira de Roraima. Foi importantíssimo, porque você falou sobre o policiamento 48 horas, né? Essa proteção das mulheres. É um período que a gente está com muito medo. Eu acho que, Fernanda, só quem passou na pele tem dimensão do medo que a gente sente, porque é muito desproporcional você sofrer uma violência física, né? De tamanha brutalidade. Você realmente fica. Eu fiquei muito apavorada. E eu lembro que essas 48 horas ali, até enquanto sair a medida, se vai ficar preso, se não fica preso, era de muito pavor, de muito temor. E você fica, e eu tinha uma ilusão muito louca, que eu achava que eu ia trabalhar normalmente, ninguém ia saber, eu ia botar uma roupa bem aqui, porque eu estava toda marcada, né, dos estrangulamentos, que eu ia colocar uma roupa aqui, que eu ia ter uma vida normal, sem que ninguém soubesse. E ali, depois é que foram passando os dias, eu fui tendo a real noção do que tinha acontecido comigo, né? Cai a ficha, né? Nosso tempo ainda cai a ficha. Hoje deve ser, faz o download, provavelmente, as pessoas mais jovens. Mas caiu a ficha e ali é que a gente vai... Os dias vão passando e, ao contrário do que a gente pensa, ele não vai ficando mais leve, ele vai ficando muito um turbilhão de emoções. E o atendimento psicossocial ele foi essencial, primeiro para eu entender que a culpa não era minha, que eu não poderia ter feito nada de diferente, porque a gente tem esse hábito de se culpar. E eu acredito que as mulheres que não têm essa assistência de uma pessoa que entende de um ciclo de violência doméstica, que só muda o endereço, ele é muito igual em todas as casas, porque ele realmente eu falo que é uma epidemia, né? Ele é um clássico, né? Se não tem alguém de fora trazendo para você que aquilo acontece não é só com você, que você precisa se fortalecer, que você... Tudo aquilo que o psicossocial faz, aquelas mulheres acabam voltando para os seus agressores, desistindo das medidas que tomaram, sabe? Das denúncias. Então, o atendimento psicossocial ele foi muito bom para me trazer conforto, para eu entender que eu não era uma pessoa que tinha culpa daquele processo, que aquilo que aconteceu comigo era responsabilidade minha, que eu poderia ter feito de diferente. O julgamento das pessoas, as pessoas fazem muito julgamento também com quem sofre de violência doméstica, né?
No início existe uma empatia muito grande e depois começam, né, aquelas coisas de o que será que ela fez, ela mereceu, e aí começa aquele jogo psicológico que eu falo que é uma É porque revitimização não que a gente sofre. se rompe o ciclo, né, tão Exato. facilmente. Então você relata que está vivenciando a violência, mas muitas vezes você permanece com o autor da violência e as pessoas começam a se questionar. Por que que ela não larga logo ele? Por que que ela E ainda mesmo quando permanece larga, nessa relação? E quando larga, o que que ela fez para ele largar? Se o relacionamento era de propaganda de margarina, o que que ela fez? É exatamente. cruel, né, é ainda mais difícil para que as mulheres possam romper. E o acompanhamento psicossocial, não só da Casa da Mulher Brasileira, mas dos centros de referência e das psicólogas, quem pode custear um profissional particular, é importante para o fortalecimento interno, até para dar o primeiro passo, o rompimento Certeza. dessa. Você chegou a fazer esse acompanhamento antes de passar pelo psicossocial da Casa da Mulher Brasileira? Não, eu estava em processo terapêutico antes, né, do acontecido, mas quando aconteceu tudo eu entendi que eu precisava de um acompanhamento específico, porque eu entendi que o contexto da violência doméstica era algo muito específico e que eu Perfeito. precisava de alguém que tivesse essa expertise para poder me acompanhar. Então, no primeiro momento, eu fui atendida por uma psicóloga maravilhosa da Casa da Mulher Brasileira, né? E depois eu procurei uma outra psicóloga para fazer esse acompanhamento. Procurei diversos, na verdade, diversos tratamentos, né? Eu falo que a minha saúde mental ela foi minha prioridade, né? Porque eu tenho 2 filhos e não era uma opção para mim sentar numa cama, chorar e ficar lá, porque eu precisava dar conta de muita coisa. Então eu tive essa preocupação de me cuidar muito com profissionais específicos para que eu pudesse me fortalecer, porque eu acredito, Fernanda, que a gente tem um monte de falhas internas, falta amor próprio, falta a gente se reconhecer, reconhecer nosso valor, porque eu estava num ciclo de violência doméstica porque de alguma forma eu tinha uma dependência emocional, eu tinha algo dentro de mim que me manteve naquele ciclo que aquilo precisava ser trabalhado. Porque eu acredito realmente nisso, o meu trabalho hoje ele é pautado nisso, no autoconhecimento da mulher, no fortalecimento da identidade daquela mulher para que ela possa não passar por relações abusivas, né, e estabelecer os seus limites não só no ambiente de um relacionamento amoroso, mas em todos os ambientes, porque existem, né, ciclos de relações tóxicas em vários contextos. Mas eu entendi realmente que eu precisava. Eu falo que Deus foi muito bom comigo, porque eu já estava num processo de ancorar minha identidade, de me conhecer, de reconhecer minhas capacidades, minhas limitações. Eu já estava nesse processo quando tudo aconteceu. Então, parar não foi uma opção, porque não há nada que possa ser feito por uma mulher que sofreu violência doméstica a não ser proteger a vida dela e que ela possa se cuidar, se fortalecer, para que depois ela possa, em algum momento, buscar a superação que todo mundo fala tanto, né? Retomar a vida, retomar o trabalho, retomar as relações de amizade, relações amorosas, inclusive, porque tudo muda, tudo na minha vida mudou. Pessoas saíram, familiares saíram, as minhas amizades mudaram, né? Então eu precisei estar muito segura de mim, que era uma fraqueza muito grande que eu tinha, para que eu pudesse hoje estar aqui conversando com você, estar ajudando outras mulheres, estar ajudando a minha família, né? Porque eu sou o esteio da minha casa, né? Então eu precisava realmente, a única coisa que a gente pode fazer é cuidar da gente. E para que hoje as mulheres possam cuidar delas antes que elas passem pelo que eu passei. Elas possam tomar posse disso e trazer consciência também para os homens, né? Porque existe um adoecimento cultural, um adoecimento que o patriarcado trouxe para homens e para mulheres que perpetuam esses ciclos, né? E eu acredito que o trabalho que eu faço hoje, o que eu luto, é para que a gente possa trazer essa luz, essa consciência para as pessoas, para que elas possam evoluir, ressignificar, mudar mesmo, né? Com muito esforço pessoal, porque é algo que a gente precisa querer de dentro, né? Os homens que eu achei genial quando você falou que existe, né, um programa para esses homens que são autores, para que eles possam ter consciência, porque realmente a violência doméstica ela nem sempre vai acontecer por bandidos, como eu já falei. São homens comuns que muitas vezes, né, estão ali adoecidos por um sistema. Existem as exceções, os psicopatas, narcisistas, enfim, mas existe um adoecimento cultural muito grande que perpetua essas relações e acabam culminando
né, na violência doméstica. 20% dos nossos participantes dos grupos reflexivos transitam entre advogados, médicos e engenheiros. Como a gente tem um recorte de homens, né? Porque aí no caso são, eu posso dizer que são do gênero, são homens e eles têm um nível superior, né? Meu Então, ex-marido, o autor das tentativas de feminicídio, ele é médico neurocirurgião, extremamente esclarecido. E exatamente. Então, não aconteceu. é a falta do esclarecimento sobre, é o machismo, e muitas vezes o machismo estrutural, arraigado nos comportamentos das relações entre homens e mulheres, nesse caso específico que a gente está pautando aqui. E você estava falando, Carol, da questão das novas relações, né? A gente ouve muito nos centros de referência, nos atendimentos, nas capacitações, quando estamos nas comunidades fazendo a prevenção, para que as pessoas se auto-identifiquem, né, como em situação de violência e possam buscar essa ajuda também. A gente ouve a fala de que eu vou largar ele e não vou arrumar mais ninguém, porque eu não quero passar mais por essas experiências. Mas há necessidade da gente se fortalecer, ressignificar e viver livre de violência, né? Ter a opção de, se quiser ter um novo relacionamento, poder ter e ser um relacionamento saudável. E eu, Isso é eu queria verdade. que você falasse um pouquinho. Você passou por essa experiência, né? E como foi eh, essa essa sua fase de achar o novo, né? Encontrar um em verdade, se encontrar para passar a viver de verdade, que eu acredito que o tempo que você passou no seu casamento, você não estava vivendo plenamente, você não era a Carol, né, plena, Exato. e agora não era o empoderamento verdadeiro, né, a gente Não, tem não era. muito disso de achar que o empoderamento é você ter um emprego, você ter dinheiro, é você ser bem-sucedido, e em verdade o empoderamento está bem mais além do que tudo isso. Exatamente. Me fale um pouquinho, Carol. Isso que você falou é uma coisa que eu gosto muito de conversar com as pessoas também, porque eu tive vários relacionamentos, vários não, tive 4 relacionamentos na minha vida toda, né, contando com o último, e todos eles foram tóxicos ou abusivos ou não estavam de acordo de alguma forma. Mas pela imaturidade na época, eu acreditava que o problema sempre estava no outro, né? Então sempre era o outro. Então, se o namorado fulano, que namorei 4 anos, acabou não me tratando da forma que eu merecia, ou tinha muito ciúme, ou não me valorizava, o problema era ele. Então aí a gente sai daquela relação, conhece uma outra pessoa e aquela pessoa começa de novo depois de um tempo a te tratar daquela mesma forma. Então chegou um momento que eu olhei para mim e pensei, falei, olha, eu não tenho culpa pelo que aconteceu, mas eu tenho responsabilidade porque tem algo que está acontecendo que está atraindo esse tipo de relacionamento, esse tipo de comportamento, esse tipo de tratamento que eu tenho. E aí vem o que você falou sobre o falso empoderamento, né? Porque eu não era eu mesma, eu não bancava ser a Carol, porque eu ainda não reconhecia a minha história, eu não tinha certeza de quem eu era, eu não me aceitava como eu era. Então, na busca incessante de ser amada, de ser aceita, de pertencer, de ter alguém, eu acabava me negligenciando, me afastando de mim. E aí isso me levou a ter essas relações e eu tomei consciência disso ainda no meu último casamento. E ali eu acredito que foi o que começou a degringolar, né, aquela relação. Foi ficando, foi ladeira abaixo depois que eu comecei a me empoderar de verdade, de entender quem eu era, de não aceitar as críticas que me faziam não trazer para o meu coração, não me abalar. Realmente foi quando eu comecei a tomar posse dos meus recursos íntimos, né, de quem eu era, se me tirassem tudo. Esse emprego, esse título, de quem ela é mãe, de quem ela é esposa, de quem ela é filha. Eu realmente fui tomando posse de quem era a Carol na essência.
E ali meu casamento começou a degringolar exatamente por conta desse ciclo que foi começando a ser rompido, porque existe um homem controlador, existe uma mulher muito submissa. Quando eu comecei a sair desse ciclo, nosso casamento começou a entrar em crise. Então, quando nos afastamos realmente, né, que houve aí o episódio de tentativa de feminicídio, as agressões, e houve o rompimento do relacionamento, só me restou olhar para mim e buscar de verdade quem eu era, porque até nesse momento desse relacionamento, eu ainda estava naquele ciclo. Por mais que eu estivesse tentando respirar fora da água, eu acabava ficando ali afogada muito tempo. Eu dava uma respiradinha e voltava. Então, nesse momento, foi como se eu realmente tivesse respirado e ali eu tive que reaprender a respirar fora da água, né? Eu estava abafada há muito tempo. E foi um processo que demorou, né? E vem ainda, né, sendo construído, porque foi que eu decidi que eu precisava primeiro me cuidar, primeiro me conhecer, me reconhecer, antes de iniciar um novo relacionamento, antes de tomar decisões muito, né, intensas ou impulsivas, porque realmente é o que a gente pode fazer pela gente. Se conectar com a minha essência para que eu possa não me permitir novamente viver relações, me submeter a situações em que ultrapassam os meus limites, as relações que ultrapassam aquilo que eu quero viver na minha vida. Falo que é o Alice no País das Maravilhas, né? Quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, eu vivi por muito tempo isso. Então, hoje eu procuro me cuidar, procuro estar o tempo inteiro pensando quem eu sou hoje, o que eu quero, o que faz sentido para a minha vida, porque ser sobrevivente de violência doméstica me trouxe um empoderamento de um lado, porque hoje eu sei que na raiz da força ali, no brutal, eu aprendi que eu sei me virar sozinha, eu tenho muitas capacidades, mas é muito doloroso. Então, não me perder de mim hoje é a minha principal promessa, seja com quem for, seja A, B, C, seja ficar sozinha, eu não admito mais me perder de mim mesma, de me perder da minha essência, e para isso eu tenho que estar o tempo inteiro me reconectando, porque todo dia a gente é uma pessoa nova, todo dia a gente é uma pessoa diferente, cada desafio que passa, cada conquista que passa, nós somos transformados. E todo tempo a gente tem que estar olhando para si e se perguntando: quem sou eu agora? O que ainda faz sentido? O que eu fico? O que eu jogo fora? Então, esse processo ele é diário e está sendo meu maior aprendizado. Aí eu acredito que quem consegue, né, manter esse movimento, aí sim consegue se abrir para novas relações de trabalho, para novas oportunidades, para o amor novamente em algum momento, né? Porque senão, se a gente não olhar com autorresponsabilidade para as nossas falhas internas, para as nossas carências, do porquê que a gente ficou, do porquê que a gente não dá limite, né? A gente acaba que o problema ele vem de novo para sua vida com outra roupa, com outra profissão, com outra cor de olhos, em outro contexto, porque a gente precisa se fortalecer internamente, né? A prevenção está na gente, em como a gente se enxerga e como a gente consegue viver essa vida sendo conectada com a nossa essência. Senão viram os ciclos repetitivos, né? É a espiral Exatamente. crescente que só tende a tornar mais difícil e é o que leva ao feminicídio. E quando você falou, Carol, e sorriu, eu me arrepiei, porque sua fala é muito forte, né? Sua fala é uma fala muito emocionante de quem realmente se encontrou, que precisou, passar por esse turbilhão todo, que enfrentou comportamentos repetitivos e entendeu que o caminho não era mais permanecer, eh, em relações abusivas, né, e se fortaleceu para ser uma nova Carol. E isso fica evidente na sua fisionomia quando você fala e na sua voz, quando você traz, o sorriso e a necessidade de a gente se fortalecer e se empoderar de verdade. Eu acredito que Deus falou assim uma hora, falou assim, eu já dei várias oportunidades dela aprender, ela não aprendeu ainda. Pera, vou dar um sacode nela para ver se ela se acha nessa sacudida. Então, realmente foi um rebuliço, a vida ficou de cabeça para baixo, mas quando uma mulher fala, Carol, tô com medo, Carol, não tenho coragem, Carol, eu falo, acho que o meu sorriso ele reflete exatamente isso, é a leveza que hoje tem na minha vida, Fernanda, que eu não sabia. Eu não tinha ideia de
quão era doente o meu ambiente familiar, quão era doente a minha relação, quanto eu pisava em ovos, como era desconfortável viver num ambiente, numa relação abusiva, tóxica, porque eu tenho mais problemas hoje, mais desafios a enfrentar do que eu tinha quando eu estava, né, no relacionamento abusivo. Tenho problemas de diversas magnitudes, de família, financeiro, patrimonial, filho, justiça, são várias coisas. Mas o que me deixa seguir hoje com um coração muito otimista é a leveza que eu tenho hoje na minha vida. Eu me encontrar, eu estar conectada comigo, me tornou uma profissional melhor, uma amiga melhor, uma mãe melhor, uma filha melhor. Um ser humano que já não adoece com facilidade, porque eu vivia doente, eu não tinha noção de que era aquele ambiente pesado que me causava isso. Eu entro na minha casa hoje, eu entro leve, sabe? Eu sei que eu sou capaz de superar os problemas. Então, isso me trouxe, foi um aprendizado que me trouxe, vem me trazendo, né? Muitas oportunidades de aprendizado. Mas isso porque eu falo que eu não me vitimizei. A vida inteira eu me vitimizei. Isso sempre acontece comigo, porque com todo mundo não dá e comigo. Então, quando eu saí dessa postura de perguntar para o mundo por que acontecia aquilo comigo, por que comigo, eu consegui compreender que eu precisava realmente olhar para mim, agradecer pelo que aconteceu como uma oportunidade de aprender, para que eu não repita novamente os mesmos erros, os mesmos ciclos, e possa experimentar novos desafios na minha vida, novas experiências em outros contextos, porque eu não me permito mais estar em relacionamentos que não me cabem, me encolher para caber na vida de alguém, me diminuir para poder ser amada, sabe? Deixar os meus limites serem completamente quebrados e estraçalhados para que eu possa estar com alguém ou ser respeitada, porque eu entendi que isso é falta de respeito, isso é falta de amor, né? Não é um ambiente onde se tem amor. Então, na minha casa existia muito controle, existia muito limite quebrado, muito limite não respeitado. E hoje eu falo que eu não tenho culpa pelo que aconteceu, mas lá atrás, se eu tivesse a cabeça que tenho hoje, não tinha, né? Provavelmente eu teria visto os sinais de alerta que eram tão gritantes e eu não via. Porque depois que passa, a gente olha para trás e vê como era evidente, mas você dentro do furacão, você não consegue ver a dimensão dele por fora. E foi isso que aconteceu comigo. E você, com a sua história, mostra que tirou todo o senso de impunidade, né? Porque ele conseguiu ser preso. A medida Ele foi preso, protetiva efetivamente surtiu efeito, não é isso, Carol? Porque ficou, muitas ficou. mulheres, eu ouço muito, a medida protetiva, ela não surte efeito. A medida protetiva, não, gente, a medida protetiva ela surte efeito, sim. O fato desse homem ser de logo intimado, do fato dele ser de logo preso preventivamente, ou fazer o uso da tornozeleira eletrônica, faz toda a diferença, porque ele começa a ser monitorado pelo Estado, né? O Estado passa a entendê-lo como um autor de violência e aquela mulher como uma vítima também para proteção. Seria bom, Carol, e o mundo ideal que essa violência jamais existisse e que a gente consiga trabalhar com a prevenção nas escolas, nos espaços. Você aí no seu consultório, já sinalizando, inclusive, às suas pacientes a necessidade do empoderamento, ou até num atendimento observar um choro, um hematoma e conversar com essas pessoas para que não chegue num estágio maior e orientar também, né, com relação à necessidade de solicitar a medida protetiva em caso da violência real. E ele foi de logo preso, Carol? Foi. Ou Ele foi foi as preso em 40? flagrante. E quando eu estava chegando na delegacia para levar as provas, porque era um domingo, então os vizinhos não estavam em casa, precisava de câmeras de segurança. Então, quando eu estava chegando na delegacia, o advogado dele estava pagando a fiança por lesão corporal. E aí deu tempo, Deus foi impecável em todos os detalhes. Deu tempo da delegada ver os vídeos e ela falou: não, ninguém tenta estrangular uma pessoa dessa forma se não tiver intenção de matar. Então ela reverteu, Converteu.
Converteu solicitou a a lesão preventiva. corporal, isso, e ele ficou preso na audiência de custódia, foi mantida a prisão dele, e ele ficou por 5 meses, né, em regime fechado, e aí, depois de um tempo, teve uma audiência, e aí a juíza me informou que ele ia ser solto, e que ele ia usar a tornozeleira eletrônica. E ele usou durante um tempo, como não houve mais nenhuma tentativa direta, ele nunca tentou entrar em contato comigo, ó, tentou contra a minha vida novamente, a juíza concedeu, né, a retirada da tornozeleira eletrônica, e ele ainda tem algumas medidas, né, que ele precisa cumprir. Mas o afastamento foi mantido, ele não pode frequentar bares, não pode fazer uso de bebida alcoólica, tem que avisar quando viaja. Então, ainda tem algumas medidas restritivas que ele precisa obedecer. Mas existe uma revitimização diferente, né? Que aí o agressor começa a usar os filhos, um processo judicial de partilha de bens, começa para retirar a tornozeleira eletrônica foram colocadas muitas mentiras no processo, né? Para poder justificar. Isso tudo, para mim, é uma forma de violência, porque é um estresse, né? Acho que tudo que a gente que passa por isso quer é não ter mais que lidar com essa situação. E talvez seja esse um aprendizado muito grande na minha vida em especial, de entender que eu ainda vou precisar lidar com esse problema durante um bom tempo, né? Falo que é sempre um alerta de aprendizado. Olha, lembra de tudo que você deixou para trás, o quanto você se desconectou com você, o quanto isso está te custando hoje. Então, eu prefiro encarar dessa forma, que é toda vez que acontece algo, eu falo assim, é um lembrete, que eu não posso me calar, que eu não posso baixar a cabeça, que eu não posso me perder de mim mesma novamente, e que eu preciso ajudar outras mulheres a terem essa consciência, né? Que a viagem de trem, né? Como eu tenho usado esses dias agora, a viagem de trem, você pega o trem errado, quanto mais tempo você demora para descer ou para voltar, né? A viagem fica mais cara, demora mais tempo. E foi o que aconteceu comigo, foram quase 10 anos, e aí tem me custado caro, mas ele ficou preso, e agora está solto, mas ainda existe a medida protetiva, e a maioria dos agressores, eu acredito que eles, quando são punidos, né, por mais que a gente não está aqui para discutir a proporcionalidade do que foi feito, porque ele já pagou e vai pagar, mas eu acredito que tira aquela sensação de impunidade, que a violência doméstica, o ciclo de violência doméstica, ele dá um falso poder para o homem, que ele tem controle sobre aquela mulher, controle sobre as situações, que ele sai impune de tudo, que ele tem razão. Então, quando ele é punido, eu acredito que aquilo traz um alerta muito grande de que ele não é controlador, que ele não tem controle do mundo, que ele vai sim ser responsabilizado pelos atos dele, né? Então, eu acredito que seja de extrema importância. Não é o mundo ideal, como você falou, né, Fernanda? A gente gostaria que isso não precisasse acontecer, mas se acontece, precisa ser punido. E muitas mulheres chegam para mim às vezes e falam: Carol, eu tenho medo, eu só queria sair daqui numa boa. Eu só queria sair desse relacionamento numa boa, não quero prejudicar o pai dos meus filhos. Isso é uma coisa que eu escuto muito. E era o que eu também queria. E nessa de querer sair numa boa e de estar dando um respeito para alguém que não estava me respeitando, valorizando alguém que não me dava valor, quase perdi a minha vida e quase meus filhos ficaram sem a mãe hoje. Então, eu faço assim, um pedido para as mulheres, para você se colocar em primeiro lugar. Não coloque nem os seus filhos em primeiro lugar, coloque a você. Então, eu tenho um pedido às mulheres, que é, como você falou, Fernanda, o mundo ideal seria que não acontecesse a violência, mas acontece, né? Infelizmente acontece. Então, pense em você em primeiro lugar, mulher que está passando por isso, ou que acha que está passando por isso. Pense em você, honre a sua vida em primeiro lugar, o seu bem-estar, porque muitas vezes a gente está priorizando o bem-estar, um cuidado com alguém que não está cuidando da gente, que está quebrando todas as regras, todos os limites, ultrapassando o nosso próprio bem-estar. E a gente não deveria pensar nessas pessoas, a gente deveria pensar na gente. Antes até do que dos filhos, antes até do que vão pensar. Porque você não sabe realmente do que o outro é capaz, nem ele mesmo, às vezes, sabe do que ele pode ser capaz. Então, se proteja, e a forma de você se proteger realmente é você fazendo a sua denúncia, pedindo a sua medida protetiva, sabe? Se munindo de provas quando houver oportunidade, para que você possa garantir sua proteção. Porque, de verdade, eu não imaginava. Se você der um Google, ninguém vai colocar aqui, mas se você der um Google, Carol Queiroz, feminicídio, Boa Vista, Roraima, você vai ver o
quão graves e horrorosas são as imagens com áudio que aconteceram comigo. E eu não tinha ideia de que poderia chegar nesse ponto. E eu me conectei, Fernanda, com muitas mulheres nessa minha jornada, desse meu ativismo hoje, que, igualmente a mim, não tinham ideia da proporção que as coisas poderiam tomar. Né? A gente subestima muito o que a violência doméstica pode se tornar, a violência psicológica, a violência moral, aonde ela pode culminar. Então, eu faço um pedido de verdade, um alerta de mulher para mulher, que você se proteja, se priorize e se cuide. Faça a sua denúncia. Se você está em dúvida, né, vê aí o violentômetro, né, Fernanda, que eu gostei muito dessa ferramenta. Procura uma assistência social, né, que proteja as mulheres. Às vezes você não precisa fazer uma denúncia de pronto, mas vai lá entender se você está passando por isso. Ainda parece óbvio a violência doméstica, mas nem sempre é. Nesse meu mundo aí de palestrante, quantas vezes a gente vai falar de violência doméstica, de controle, de ciúme, de situações em que a mulher às vezes está em cárcere e não percebe, e ela não sabia que ela estava vivendo uma situação de violência. Às vezes o próprio autor, o próprio agressor, não tem consciência de que aquilo que ele está fazendo é um crime no nosso país. Então é preciso a gente conversar muito sobre isso, levar essa mensagem para as mulheres, para os homens, para que a gente possa atuar na prevenção e na punição desses casos, que não é 2024, gente, não dá mais para a gente tolerar isso. Violência contra a mulher, Carol, é violação a direitos humanos. A gente não Exatamente. quer proteção pelo fato da gente ser mulher. Nós queremos proteção porque nós somos pessoas humanas, vivenciamos socialmente, nos relacionamos e precisamos, infelizmente, ainda em 2024, lembrar todas as pessoas que a gente tem que viver, né, sem violência social, principalmente dentro dos nossos lares e com a quem a gente entende, né, que é a pessoa que escolheu para viver. Acho que esse é sempre o adendo, né, de que a gente acha que escolheu aquela pessoa para viver e por isso não pode viver sem ela. Isso não é Exatamente. uma máxima. A gente Exatamente. tem que viver socialmente escolhendo a pessoa que quer viver e que essa pessoa entenda também que tem que nos respeitar, que tudo perpassa pelo Exatamente. respeito, tudo perpassa pela compreensão de que ambos no relacionamento são livres e autônomos para viver juntos, pautados no respeito, né? É Na verdade. liberdade, na compreensão de cada um, que cada um tem seu papel na relação e que um Isso não é verdade. precisa exercer sobre o outro a força, o poder, a dominação para A ser dono opressão. de ninguém, a opressão para ser dono de ninguém, porque isso é violação. E é bom compreender, e muita gente fala, mas Fernanda, toda relação tem violência. Não, toda relação não tem violência. As relações, elas têm conflitos, que precisam ser resolvidos à base do diálogo e do respeito. Porque se a gente Exatamente. perde o diálogo e parte para a chantagem, parte para a ofensa moral, parte para a violência física, parte para a violência, outras formas de violência, aí a gente já está no campo, né, da Lei Maria da Penha, que é uma lei, Exatamente. inclusive, muito sábia, que ela não veio simplesmente para impor crime, porque os crimes estão no Código Penal. É uma lei que veio para pautar as questões em torno da mulher, enquanto participante livre da sociedade, dizendo ali, né, no artigo 6º, em todos os termos, que nós devemos viver livres de violência porque somos pessoas humanas. E, Carol, no contexto do direito processual, o Estado denunciou seu agressor por tentativa de feminicídio? Sim, o Ministério Público ofertou a denúncia de 3 tentativas de feminicídio. A vara de homicídios, né, aqui do meu estado, aceitou a denúncia, negou a questão que era uma lesão corporal, né, pela veracidade e pelo impacto das agressões, né,
e ele foi pronunciado ao tribunal de júri, né? E de longe não é nada do que a gente espera na nossa vida, né? Mas eu acredito que ele escolheu esse caminho, então ele realmente vai precisar arcar com as consequências, porque muita gente ainda culpa, né, Fernanda? Ah, ele é médico, você acabou com a vida dele. Não, ele escolheu isso, ele acabou com a vida dele. Então, se ele vai a tribunal de júri é porque ele É buscou, responsabilidade dele. totalmente responsabilidade dele. E aí hoje está aí no processo, né? Existe um advogado que foi contratado para que ele, né, tente aí, de alguma forma jurídica, escapar desse tribunal de júri e ser julgado por algum juiz, enfim. Mas eu acredito muito na justiça. A justiça não foi falha. No meu caso, realmente, a gente teve... a lei foi realmente cumprida, sabe? E eu tenho visto a lei ser cumprida para muitas mulheres. E eu tenho muita fé que a justiça vai ser feita como tiver que ser feita, né? Então, esse contexto atual mostra que as leis elas estão vindo também com olhar de gênero justamente para impedir que seja alegada a legítima defesa da honra, que seja exposta a vida da mulher dentro dos processos. E isso é de suma importância, porque mostra que o legislador brasileiro ele está mudando, né, a sua visão com relação à mulher, inclusive dentro dos processos, para que não Isso é ocorra muito, a revitimização ainda mais e a exposição ainda maior. isso é muito importante, Fernanda, porque, veja só, eu trabalho com sexualidade humana, que é uma ciência, saúde sexual pela Organização Mundial da Saúde faz parte do conceito integral de saúde humana, mas ainda é um tema extremamente tabu e extremamente cercado de preconceito pela sociedade. Então, quando tudo aconteceu comigo, a primeira orientação que eu recebi foi: deleta suas redes sociais, porque as pessoas vão achar que, porque você trabalha com sexualidade, você foi vítima de violência. Vão tentar te desqualificar com esse contexto. Então, houve essa orientação muito forte. E eu só me senti segura para voltar a expor o meu trabalho da forma que eu falo sobre sexualidade de forma livre, sem tabu, sempre na educação sexual, sem vulgaridade, mas Que é eu tenho uma importante para o identidade. empoderamento. Exatamente, é o meu trabalho, é a minha missão, né, há muitos anos, falar sobre isso com as mulheres, né, de forma que a gente traga realmente informação de qualidade, mas de uma forma muito leve. Então, eu só consegui voltar a falar sobre sexualidade com a minha identidade e a minha essência quando aquele projeto de lei, acredito que foi um projeto de lei, não vou lembrar agora, né, que não sou da área do direito, que foi proibida a desqualificação das vítimas no tribunal Que é de bem júri, nos recente, processos, foi bem aprovado. Então, recente, foi muito recente. exatamente. Então, aquilo me trouxe segurança. Então, até hoje, né, o meu time que trabalha comigo no marketing fala: Carol, mas não vai dar problema no teu processo? Isso que a gente está fazendo agora. Eu falo: olha, agora eu posso, porque não nunca justificou, mas era muito usado contra nós mulheres. O que fez quando tinha 15 anos, o que fez na noite anterior, e não existe esse contexto. O que fez depois, se namorou depois, se falou sobre sexo, se viajou. Então, existia muita coisa ali que se fazia para desqualificar a mulher, e isso era uma forma de calar a gente. Isso era uma forma de fazer você ficar ali, ainda naquele ciclo de violência, ainda naquele ciclo amarrado de que aquela outra pessoa tem, de alguma forma, poder sobre a sua vida, porque você não pode ser quem você quer e escolhe ser. Você está ali vivendo para que você não seja desqualificado o tempo inteiro. Então, essa nova lei, para mim, foi assim um respiro, Libertadora, né? porque o que eu mais ouvia de muitas pessoas que queriam o meu bem era: Carol, não faz tal coisa. Carol, cuidado. Carol, isso. Carol, aquilo. Olha, no Ou seja, a tribunal de júri, violência tudo ela vai ser usado continuava, contra né? você. A violência Tudo vai ser continuava. usado, tudo vai ser usado contra você no tribunal de júri. Então, a violência realmente era continuada. Então, essa lei, para mim, ela foi de suma importância e traz realmente a segurança para a gente voltar a viver nossas vidas. Não é fácil. Não é fácil voltar a viver depois da violência. Emocionalmente, né, o trabalho, quando o meu caso foi um caso exposto, então existiu aí, né, uma diminuição na procura do meu trabalho como profissional liberal, como palestrante, existiu ali um limbo que eu ultrapassei, que graças a Deus agora realmente acredito que
melhorou, né? E existiu esse limbo muito forte. Eu acredito que porque eu também estava insegura para fazer o meu trabalho, eu estava com medo, e é como muitas pessoas que são vítimas relatam para mim, que tem medo, que não, às vezes conhecem alguém e não se permitem se relacionar porque tem medo do que vai ser falado, né? Então, a forma de vestir é absurdo o que a gente passa enquanto mulheres, enquanto sobreviventes de violência doméstica, né? E graças a Deus agora as leis têm realmente, eu falo que elas estão cada dia mais refinadas, sabe? Pensando matar aqui a pessoa que é do direito, né? Mas é a forma que eu falo que está cada dia mais refinado. Nosso país é um dos melhores países, né, de proteção à mulher, né? Um dos três das três melhores, né, leis que realmente funcionam. A gente tem políticas públicas. Tá longe de ser o ideal, tá longe, mas o Brasil nesse quesito ele sai muito na frente, né, para nos proteger. Então, eu fico muito feliz, por um lado, de poder fazer parte desse processo, de poder ver o quanto melhorou de 2 anos para cá, que 2 anos é pouco tempo, né, não tem nem 2 anos, o quanto as coisas vêm melhorado, né, para nos proteger, para nos dar liberdade, para nos dar tranquilidade para viver. É um novo tempo, né, Carol? Porque o Brasil ele também ficou parado de 1994 até 2006. Apesar da gente ter ratificado a Convenção de Belém lá em 94 para eliminar todas as formas de violência, acaba que se não são os movimentos sociais feministas, a gente não chegava até a Lei Maria da Penha, né? Então precisou toda a articulação da Maria da Penha para chegar no Tribunal Internacional, impondo o Brasil, inclusive, uma multa pela inércia nesse período e ter uma lei efetiva de proteção à mulher. Porque até então nós tínhamos apenas algumas legislação esparsas que, inclusive, não diziam o que era violência doméstica e familiar contra a mulher. E era importante dizer. E isso só veio na Lei Maria da Penha, que agora, dia 7 de agosto de 2024, completou a maioridade. Então, é tudo muito novo. Apesar da gente ser um país avançado nessa temática, o Brasil também ficou engessado para as questões da liberdade da mulher por muito tempo. Eu tenho 46 anos, sou de 1978, e somente em 1976 as mulheres tiveram direito ao divórcio. E até então eram limitadas ao desquite. Elas não poderiam casar com outras pessoas. Então a legislação pautou muito tempo, principalmente a civil, a mulher como relativamente incapaz, necessitando sempre da outorga do pai ou do marido, ou seja, legitimando toda essa força de imposição do poder sobre a mulher, né, para praticar as relações. Prioridade, né? Exatamente, eu costumo colocar aquela minissérie Coisa Mais Linda do Netflix, eu não sei se você já assistiu, que é a vida daquelas mulheres na década de 50 aqui no Brasil. Inclusive, uma delas é vítima de homicídio, porque naquela época não existia o feminicídio, e o marido vai ao tribunal do júri alegar a legítima defesa da honra, ratificada pela mãe enquanto testemunha no plenário, dizendo: não, ele matou mesmo e lavou a honra da nossa família. Então, isso é muito recente, né? Deixou de ser em 2023, então a gente está falando de algo que ainda não completou nenhum ano. Mas que bom que esse novo vento está tocando as questões de gênero aqui no nosso país, para entender que as relações, elas são, como eu já falei aqui inúmeras vezes, têm que ser pautadas livres da violência. E aqui eu deixo já fazendo as minhas considerações gerais, um agradecimento ao IPL, que também exerce o seu papel brilhantemente dessa questão de cuidar da saúde pélvica da mulher e também agora, através desse podcast, empoderando e levando informações para que as pessoas elas entendam como as mulheres têm a sua proteção e como a gente pode trabalhar com a prevenção para que mulheres elas não entrem em ciclo de violência, elas entendam o que é um relacionamento abusivo e
aquelas que estão nos ouvindo que achou, né, aqui nas nossas falas, que vive essa forma de violência, elas possam procurar apoio, elas possam procurar ajuda. Carol deixou aqui bem claro que se ela ainda não se sente fortalecida para fazer uma denúncia numa delegacia especializada, ela possa sim ser acompanhada por um centro de referência. Eu falei recentemente aqui que Salvador tem 3 centros de referência e a Casa da Mulher Brasileira, porta aberta, funciona 24 horas, e eu vou deixar o número aqui, 3202-7390, 3202-7396, para que quem quiser esse fortalecimento, esse apoio, possa encontrar na política pública essa forma de se libertar da violência contra a mulher. E é importante esse primeiro passo para que não chegue, né, a violência mais extrema e, infelizmente, a gente venha a chegar à questão do feminicídio. E Salvador, Carol, vou lhe dar um dado aqui, em primeira mão, de 1º de janeiro a 22 de agosto, vem numa crescente de redução do feminicídio. Então, vem na contramão, inclusive, dos outros municípios da Bahia, e estamos reduzindo em 46,2% os índices de feminicídios comparado a 2023. Então, nós temos menos 6 mulheres mortas. E eu acredito que essa informação, né, pulverizada aqui no nosso contexto local, plantando uma sementinha em todos os espaços e mostrando os caminhos, está fazendo com que essa transformação esteja acontecendo na nossa cidade. E é tudo que você falou, a necessidade de, o quanto antes, se enxergar enquanto tal, e enquanto antes procurar o poder público para tomar providência. Então, desde já, eu quero agradecer também estar aqui falando com você, ouvi-la falar para mim, me trouxe, né, algumas imagens, me trouxe umas sensações, porque eu trabalho com isso 24 horas, estou na diretoria de política para as mulheres da Secretaria de Política para as Mulheres, e que bom, né, que o IPL nos proporcionou, e a gente está aqui também podendo trazer toda essa construção para as mulheres daqui da nossa cidade. Você que está aí em Roraima e trouxe a sua experiência. Obrigado, Carol. Obrigado. E eu queria saber, agora para encerrar, quem é a Carol, né? Depois de tudo que você trouxe aqui no nosso bate-papo, quem é a Carol? Hoje, Fernanda, eu me vejo uma mulher muito corajosa, que era algo que eu não via antes. Hoje eu me vejo uma mulher com muita coragem, com muita empatia, obstinada em fazer diferença no mundo, porque eu sou apaixonada por pessoas, não só por mulheres. Eu sou apaixonada por pessoas que desejam evoluir e melhorar, igual eu consegui, né, olhar para mim e querer me melhorar um pouquinho a cada dia. Então, acredito que hoje essa seja a minha missão no mundo, né? Estimular pessoas a se conhecerem intimamente, para que vivam de forma muito livre, né? E consigam se expressar de forma muito autêntica, porque a autenticidade é tudo, mas a gente precisa primeiro saber quem somos, para saber quem vamos expressar para esse mundo. Então, isso mudou minha chave, isso mudou minha vida, e eu acredito que através disso a gente possa trazer consciência, trazer luz para muitas mulheres, para muitos homens, e mudar a vida de muitas pessoas, né? Uma sociedade que está melhorando, está mudando, e conversar sobre isso é para mim muito gratificante, porque quanto mais a gente fala sobre isso, mais a gente entende o quanto a gente precisa falar sobre esse tema, que é um tema que ninguém quer falar, porque é um tema sensível, que dá gatilho, que dá angústia, mas que ao mesmo tempo dá esperança, né? Esperança de dias melhores, esperança de mais respeito, esperança da gente mudar essa sociedade
para que a gente possa, daqui um pouco, ver esses índices de feminicídio que estão sendo reduzidos em Salvador, Brasil afora, mundo afora, para que a gente possa ter mais mulheres livres e homens livres também, porque eu acredito que todo mundo ganha quando a gente protege e respeita uma mulher. Toda uma sociedade, inclusive as nossas crianças, né? Tudo que eu faço hoje, eu faço muito pelos meus filhos também, né? Para que eles vivam uma sociedade mais justa, com mais respeito às mulheres e a todas as pessoas, na verdade, né? Eu acredito que o respeito é algo que a gente precisa estimular, de raças, de gênero, de orientação sexual. Se a gente tiver o respeito pelo outro, pela escolha do outro, e deixar as pessoas viverem de forma livre, respeitando, obviamente, né, todas as nossas leis, né, a gente vai ter um mundo muito melhor, e é com esse mundo que eu sonho. E quero agradecer sua companhia nesse podcast. Você é uma mulher brilhante, não te conhecia, então fiquei assim, aprendi muito com você, fiquei muito feliz de saber que Salvador tem uma mulher com teu potencial, com a tua preocupação, né, para cuidar das políticas públicas das mulheres. Agradecer ao IPL, Instituto Patrícia Lordelo, Patrícia, que é minha mestre, eu sou apaixonada por Paty há uma vida, tenho muita gratidão, então um beijo, Paty, equipe do IPL. E agradecer a todo mundo que está aqui vendo, né, o nosso podcast. Espalhem essa notícia, compartilhem, né, para que esse podcast saia de Roraima e Salvador e ganhe aí o Brasil com essa informação, para que muitas mulheres possam se libertar das amarras que estão vivendo, com certeza. Espero ter contribuído aqui e muito obrigada mais uma vez. Eu que agradeço também, mais uma vez, ao IPL, a você, Carol, e a todo mundo que está também aqui nos ouvindo. E é isso, é o Agosto Lilás trazendo informação para que a mulher seja cada vez mais livre de qualquer forma de violência.